Olha só que notícia muito boa, mas só que não, a notícia terrível para o povo pobre brasileiro, para os políticos, generais que estão ganhando 30 mil, donos de mídia, donos de igreja como Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, como judiciário, juízes, promotores, desembargadores, ministros do STF, políticos em geral, todos eles dando risada, cheio, com o bolso cheio. Mas e o povo? Endividamento das famílias bate recorde na pandemia, aponta Banco Central. Em novembro do ano passado, segundo o Banco Central, endividamento das famílias com os bancos atingiu 51% da renda dos últimos 12 meses. O percentual é o maior da série histórica iniciada em 2005, há 16 anos atrás. Bateu-se o recorde de endividamento das famílias. Parabéns para quem ainda defende sistema político. Bora falar sobre isso? Bora pro vídeo. Assista até o final. Chegando, família Chicotineiros e todos que vão assistir esse vídeo. Dedinho no joinha, chicotada no like, splash. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Assista o vídeo até o final para você deixar sua opinião. E se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui. Olha lá, o endividamento das famílias bate recorde na pandemia, aponta Banco Central. Será que esse endividamento das famílias tem alguma família de político no meio? Família de donos de banco? Famílias de donos de mídia, de donos de igreja como Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Marco Feliciano e outros mais? Será que a família deles está endividada? Será que tem também dos generais, dos políticos, judiciário, legislativo, todo mundo aí? Juízes, promotores, desembargadores que ganham até 100 mil reais por mês. Ministro do STF ganham 39 mil. Eu acho que só tem pobre. Mas vamos continuar, né, brigando pelos políticos e assistindo o BBB, Big Brother Brasil, que é o que a gente ganha mais. Vamos ler aqui a matéria. O endividamento das famílias bateu recorde no ano passado, em 2020, em meio à pandemia de Covid-19, mostram números do Banco Central e da Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. Em novembro do ano passado, segundo o Banco Central, o endividamento das famílias com os bancos. Dívida com o banco. O que banco produz de bom para o povo? Dívida. Aí, em novembro do ano passado, segundo o Banco Central, o endividamento das famílias com os bancos atingiu 51% da renda acumulada nos 12 meses anteriores. 51% das dívidas das pessoas é com banco. Novo recorde da série histórica. Que teve início em janeiro de 2005, há 16 anos atrás. Bateu-se o recorde de 16 anos atrás. E o povo está pensando que as coisas vão melhorar, né? Eu vou fazer o quê, né? Eu trago a realidade. O povo quer viver na fantasia. Todas as dívidas com os bancos entram no cálculo, incluindo crédito para a compra da casa própria. Crédito para a compra da casa própria. Ainda segundo números do Banco Central, o comprometimento da renda das famílias com os empréstimos bancários ficou em 20,87% em novembro do ano passado. O último dado disponível. Esse percentual, porém, não é recorde da série histórica. Estudo da Confederação do Comércio. Outro estudo realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC,
com base nos resultados mensais da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o PEIC, também mostrou alta no endividamento das famílias no ano passado, divulgado no fim de janeiro. A análise mostra que a média das famílias endividadas em 2020 cresceu 2,8 pontos percentuais em comparação com o ano anterior, de 2019, chegando a 66,5%, que é a maior porcentagem média anual da série histórica iniciada em 2010, há 11 anos atrás. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, avaliou que os impactos negativos do surto de Covid-19 ao longo do ano impuseram a adoção de medidas de recomposição da renda, como o benefício emergencial e de estímulo ao crédito, como forma de manter algum nível de consumo pelos brasileiros, em conjunto com a redução dos juros ao menor patamar da história e com a inflação ao consumidor controladas em níveis baixos. Estas ações forneceram às famílias condições de ampliar a contratação de dívidas e renegociar as já existentes, acrescentou. Contratação de dívidas, hein? Os caras não tem nem vergonha na cara de falar que é contratação de dívidas, quando pede empréstimo, né? Inadimplência. Apesar da alta do endividamento das famílias em 2020, números do Banco Central e da CNC ainda não confirmam um quadro claro de aumento da inadimplência, quer dizer, quando as pessoas não pagam suas dívidas. Serasa, SPC, de acordo com o Banco Central, a inadimplência das pessoas físicas com os bancos, atrasos superiores a 90 dias, 3 meses, terminaram o ano passado em 2,8, abaixo dos 3,5 registrados no fim de 2019. No relatório da estabilidade bancária, divulgado em outubro do ano passado, o Banco Central informou que as instituições financeiras vinham controlando a inadimplência por meio de massivas campanhas de prorrogação e renegociação de dívidas, facilitadas durante a pandemia, e também pela maior seletividade das novas operações. O estudo da CNC, porém, mostra que a proporção das famílias com contas ou dívidas em atraso cresceu 1,5 ponto percentual na média de 2020, alcançando 25,5%. Isis Ferreira, economista da entidade, observou que o indicador subiu até agosto, mas recuou nos meses seguintes por conta de medidas relativas à pandemia que ajudaram os consumidores. Contenção de gastos. No momento de alta de endividamento, no momento de alta do endividamento e possível impacto na inadimplência, o presidente da Associação Brasileira de Educadores, presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABFIN, Reinaldo Domingos, avaliou que, para melhorar as suas contas, as famílias, em primeiro lugar, devem encarar a realidade, mas sem entrar em desespero. É o que eu mais falo aqui, que as pessoas têm que encarar a realidade. Viver a realidade, que a nossa realidade não é a realidade de um político. Político, bolso cheio e rindo à toa, altos salários e regalias, os 3 poderes generais, mídia, donos de banco, mega empresários, donos de igreja como Edir Macedo, Valdomiro de Santiago, com bolso cheio. Então a realidade do povo não é a realidade desses que eu citei. Mas o povo está preocupado com o paredão do Big Brother Brasil. Assistir futebol, novela, Big Brother Brasil, A Fazenda, todas essas coisas inúteis, essas porcarias. É preciso mudar o comportamento em relação ao uso do dinheiro para construir uma vida mais sustentável financeiramente,
tratar o problema na raiz, evitando assim entrar num ciclo de endividamento, avaliou. Ele recomendou algumas ações para sair do endividamento. Primeiro, colocar na ponta do lápis todas as dívidas que possuir, separando as que correspondem a serviços e produtos de necessidade básica, que não podem ser cortados, como água, energia elétrica, gás e aluguel, e as que sofrem juros mais altos, como cartão de crédito e cheque especial, considerando essas como prioridade para pagamento. Anotar durante 30 dias todos os gastos que tiver, separando por tipo de despesa, Isso inclui gastos pequenos que podem até ser considerados menos importantes, como gorjetas e guloseimas, pois no final do período será possível compreender de que forma efetivamente seu dinheiro está sendo gasto. Terceiro, tenha em mente que só se deve negociar uma dívida quando se tem condições de fazer isso, ou seja, após se planejar, pois um passo precipitado pode até piorar a situação de endividamento. Portanto, só se deve procurar um credor quando já souber quanto terá disponível mensalmente para pagar, e então pode negociar. 4. Trocar uma dívida pela outra nem sempre é a melhor alternativa, e é claro que o crédito consignado, por exemplo, oferece juros baixos em comparação ao cartão de crédito, cheque especial e financiamentos, já que o pagamento é retido diretamente no salário. Justamente por isso é preciso cautela, já que para quem já está com dificuldade em administrar as finanças, ter sua renda habitual reduzida pode desencadear novos endividamentos e problemas maiores, virando uma bola de neve. 5. Para não agravar a situação, antes de realizar qualquer compra, se faça algumas perguntas como: eu realmente preciso desse produto? O que ele vai trazer de benefício para a minha vida? Estou comprando por necessidade real ou movido por outro sentimento, como carência, baixa autoestima, ou influência de terceiros. 6. Em momentos de crise financeira, que são passageiros, é importante resgatar sonhos, objetivos que realmente importam e que farão a pessoa ter ainda mais motivos para dar a volta por cima. É preciso relacionar no mínimo 3 sonhos, um de curto prazo, ao ser realizado em até um ano, um médio prazo, entre 1 a 10 anos, e outro de longo prazo, acima de 10 anos, sendo que um deles deve ser o de sair das dívidas. O problema é ter emprego, né? Nem emprego o povo tem, como é que vai sonhar com essas coisas? Sétimo e último, para a gente encerrar o vídeo, para não ficar muito longo, com os números do diagnóstico financeiro em mãos, é possível conhecer a sua força de poupança após os cortes para realizar o sonho de sair das dívidas, sem que tenha que fazer outra dívida. Mês após mês, é preciso aplicar esse dinheiro em investimento que seja coerente ao tipo de objetivo, prazo e ao perfil do investidor. Caso tenha dificuldade para investir, é válido consultar um especialista. O problema é que o pessoal não tem nem dinheiro, nem emprego, nem perspectiva de emprego. Como pagar a dívida? É por isso que o pessoal está sendo endividado, o povo está sendo despejado dos seus aluguéis, aumento de pessoas morando na rua. A situação é gravíssima, delicadíssima, triste realidade do povo pobre brasileiro. Mas como eu falei para vocês, político não sofre, donos de banco não sofrem, donos de igreja não sofrem, como Edir Macedo mandou Mídia Santiago, riquíssimos, donos de mídia, mega empresários, donos de banco, por aí vai, só o povo se lasca. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixe seu joinha, chicotado no like, seu comentário aí embaixo, se inscreva no nosso canal, que aqui a gente só apoia o povo, que é o único que se lasca, e até o próximo vídeo. Fui!